você que deixou sua opinião, tá bom? Muito obrigado. Gente, eu quero falar agora de um mistério em torno da morte de dois primos de 4 e 6 anos, duas crianças, dois anjos. Eles aparecem nessas imagens e depois foram encontrados mortos. É uma tragédia. A Robertinha Salgueiro está chegando agora com esse caso que mexe muito com as nossas emoções, né, Roberta? Se tratando de duas crianças, 4 e 6 anos, né, mana? Ai, Michel, é um caso muito triste que a gente vai começar o programa com isso, tá bom, meu amigo? Uma ótima tarde para você, na medida do possível, né? Então a gente segue agora com Fale o Espírito Santo. Imagina que dor para essa mãe, gente. A Polícia Civil investiga a morte dos meninos Pedro Henrique, de 6 anos, e Henri Miguel, de 4. Eles foram encontrados sem vida dentro de um carro abandonado. Imagens de uma câmera de segurança mostram o último registro dos dois meninos com vida. As crianças caminham e brincam em uma rua da Vila Sônia, em Praia Grande, no início da tarde de domingo. Depois disso, eles desapareceram. A gente viu as câmeras até o final e não mostra eles voltando para cá. Se eles entraram, acho que, sei lá, se alguém arrastou eles e trouxe para cá, não sei. Os dois primos, Henri Miguel, de 4 anos, e Pedro Henrique, de 6, foram criados juntos na mesma casa pela avó. Eram inseparáveis, como irmãos. No domingo à tarde, a avó cuidava das crianças, que brincavam na porta de casa, como de costume. Segundo familiares, a avó entrou no imóvel para buscar água e quando voltou, em poucos minutos, os dois já tinham sumido. Após horas de angústia, a família recebeu a confirmação de que as duas crianças foram encontradas sem vida neste terreno, dentro de um carro abandonado. O veículo foi isolado para a perícia. Dentro dele, objetos que podem ajudar a contar parte dessa história. Um chinelo e uma toalha. Falaram que estavam todos os vidros trancados, então não tinha como as crianças terem entrado, porque para tirar meu filho tiveram que quebrar o vidro para tirar ele. E o Pedrinho não conseguiram tirar por causa que os vidros estavam fechados, ele estava no banco de trás. O laudo inicial do Instituto Médico Legal descartou lesões por violência, mas resultados de outros exames periciais são aguardados. Uma das linhas de investigação da polícia é que as crianças morreram por asfixia. Teriam entrado no veículo sozinhas e não conseguiram sair. E olha só essa história, gente. Criminosos se passaram por moradores de um condomínio e assaltaram apartamentos de luxo. Só de um apartamento, os ladrões levaram mais de R$500 milhão em joias. As imagens mostram 2 homens e uma mulher circulando nas calçadas do setor Bueno, em Goiânia. Todos jovens e bem vestidos. 2 deles conseguiram entrar no condomínio onde vive esta empresária, que prefere não ser identificada. No apartamento dela, os criminosos roubaram mais de R$500 milhão em joias. R$500 milhão em relação às joias que eu comercializo. Agora, as minhas joias do acervo pessoal, eu não consigo estimar o valor, porque tem mais valor emocional. Ela conta que ficou cerca de 6 horas longe de casa e os criminosos invadiram os 2 únicos apartamentos do prédio que estavam vazios. Como a portaria do condomínio é remota, eles fingiram ter sido autorizados por um morador. Segundo a polícia, só no fim de semana, os criminosos roubaram 4 apartamentos em Goiânia. Eles fazem parte de uma quadrilha de São Paulo especializada em roubar prédios de luxo em várias cidades brasileiras. Conseguem burlar a segurança dos condomínios se passando por moradores. Um integrante da quadrilha fazia a ligação para a empresa de segurança e falava que ali na portaria, na entrada do condomínio, haviam parentes, familiares, sobrinhos, primos ou netos, e em 2 desses condomínios, eles fizeram a tentativa em 5 condomínios, em 3 foi frustrado. 2 dos criminosos foram presos em Rio Claro, no interior de São Paulo. Os 2 já têm passagem pelo mesmo crime, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Com os 2, a polícia recuperou parte das joias roubadas. Falando sobre essa insegurança, pelo menos 8 criminosos invadiram um prédio e levaram 2 motos que estavam na garagem. Entre elas, a de um policial militar. Pelo menos 8 assaltantes invadiram o prédio. Essas imagens mostram quando eles chegaram na garagem, já em direção às motos de alta cilindrada. Em menos de 1 minuto, o grupo sai com a primeira e depois a segunda. Uma moradora dos fundos do 2º andar conseguiu gravar toda a ação.
inclusive o momento em que eles deixam o prédio levando as motocicletas. O caso aconteceu na zona oeste da capital paulista. Esse morador, que preferiu não se identificar, conta que os suspeitos forçaram e quebraram o portão para conseguirem entrar. Elas estavam no fundo da garagem com o guidão travado, estouraram o guidão das duas motos, saíram arrastando aqui pela rua. Foi tudo muito rápido, por isso ele acredita em um crime planejado. O portão é aberto, então dá para ver lá dentro, mas ainda assim, pela forma que aconteceu, só pode ter sido algo já pensado de forma premeditada. De acordo com a polícia, as motos já foram encontradas e devolvidas para as vítimas. Uma delas pertence a um policial militar. Já os suspeitos conseguiram fugir e seguiram em direção a uma comunidade que fica bem perto do local do crime. Depois desse grande susto, o mais difícil agora será encarar o medo e a insegurança. A gente vai sim reforçar a segurança do prédio, né? Garantir que está tudo bem protegido, mas é difícil a gente ficar 100% confiante de que não volte a acontecer algo parecido. De assunto para falar do julgamento da morte de Henri Borel, que aconteceria ontem e foi transferido para o dia 25 de maio, depois que a defesa de Jairinho abandonou o plenário. Logo no início do julgamento, os advogados do ex-vereador Jairinho pediram o adiamento da sessão. A defesa alegava não ter tido acesso na íntegra ao material que consta no notebook do pai de Henri, Leniel Borel. Além disso, os advogados disseram que não tiveram tempo suficiente para analisar um dos celulares citados na investigação. Em seguida, a juíza Elizabeth Machado Louro negou a solicitação da defesa do ex-vereador. Com a negativa da magistrada, a defesa de Jairo anunciou que iria abandonar o plenário. A expectativa era que a decisão pela condenação ou absolvição de Monique Medeiros e Jairo acontecesse na próxima semana. Os 7 jurados que iriam compor o conselho de sentença chegaram a ser sorteados, mas nenhuma testemunha sequer foi ouvida. Com o abandono da defesa de Jairinho, o júri popular agora foi remarcado para o final de maio. Ainda durante a leitura da decisão, a juíza Elizabeth Louro mandou soltar Monique Medeiros. Agora, a ré vai aguardar o julgamento em liberdade. Se por um lado a gente entende que foi uma vitória soltá-la, porque de fato não existiam motivos para que ela continuasse presa, por outro ela sai também lamentando que o responsável ainda não foi levado a julgamento. Pai da vítima, Leniel Borel, afirmou que o adiamento do júri popular representou para ele um segundo assassinato de Henri. Assassinaram o Henri pela segunda vez hoje aqui. Meu sentimento como pai é que me mataram meu filho novamente hoje aqui. Atenção nesse caso. Uma mulher foi presa depois de uma série de golpes em clínicas de beleza. Ela usava um Pix falso, gente, para fazer procedimentos estéticos e não pagar. De acordo com a polícia, a suspeita se passava por cliente de clínicas de estética. Ela agendava os serviços, realizava os procedimentos e, na hora de pagar, apresentava comprovantes de transferência falsificados. Com a fraude, ela conseguia sair das clínicas sem levantar qualquer suspeita. Só um dos estabelecimentos teve um prejuízo acima dos R$27 mil. A suspeita foi presa por estelionato no momento em que ela chegava para mais um atendimento. Nos procuraram aqui para comunicar que ela havia contratado novos serviços e enviado novos comprovantes falsos também. As investigações revelaram que ela cometeu o mesmo crime em ao menos 5 estabelecimentos e o valor dos golpes pode passar dos R$50 mil. Debaixo da cama do filho. Foi assim que o homem que matou a tiros o vigia de um shopping foi preso. Valdecir José de Lima Júnior, de 40 anos, foi encontrado pelos policiais escondido debaixo da cama do filho dele, de 12 anos. O menino estava deitado e presenciou a prisão do pai. Valdecir é investigado por matar o vigilante Demis Augusto Santos dentro de um shopping em Palmas, capital do Tocantins, em novembro do ano passado.
Demis teria alertado Valdecir que o carro dele estava estacionado em local proibido. Valdecir não gostou da advertência, buscou uma arma no carro e, depois de uma breve discussão, atirou contra o trabalhador. Demis chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia monitorava Valdecir e descobriu que ele havia retornado recentemente à capital do Tocantins. Segundo as investigações, ele contava com uma rede de apoio para conseguir fugir. Valdecir, que tem registro de CAC, agora está à disposição da Justiça. E olha, gente, a polícia do Pará investiga um confronto armado entre supostos integrantes de uma facção criminosa e moradores do interior do estado. A gente vai conferir agora nas imagens. A polícia militar foi chamada, mas não encontrou os suspeitos no local. Um acampamento usado pelo grupo foi destruído. Segundo as investigações, os homens que fecharam a rodovia afirmaram aos moradores pertencer à facção Comando Vermelho. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia segue monitorando o conflito na cidade de Acará, interior do Pará. Uma major da Polícia Militar foi baleada por uma soldado dentro do Comando de Policiamento Regional. As duas estão internadas. A motivação dos disparos é investigada. A movimentação foi intensa em frente ao hospital para onde a soldado e a major foram socorridas. A soldado teria entrado na sala da major e logo depois disparado. Mais tiros foram ouvidos na sequência. Um tenente-coronel atirou contra a soldado para conter a ação. A major Caroline Ferreira Souza vai passar por cirurgia. Ela e a soldado Ana Beatriz de Jesus Alves Santos estão conscientes e fora de perigo. Os disparos aconteceram dentro do Comando de Policiamento Regional daqui de Salvador. A soldado Ana Beatriz tinha sido aprovada há pouco tempo no curso de formação oficial. Testemunhas disseram que Beatriz prestava depoimento à major em um inquérito no momento dos disparos, o que foi negado pela defesa. Ela não estava participando de oitiva, inclusive ela não estava nem, ao que me parece, de serviço. Ela me partilhou que realmente estava sofrendo algum tipo de perseguição, me parece, mas também não tenho como confirmar porque foi uma conversa um pouco mais superficial, as informações também foram superficiais. A Polícia Militar lamentou o ocorrido, disse que acompanha o quadro de saúde das duas e presta apoio aos familiares. E presta atenção nessa história, gente. Um animador de festas que estava foragido há 2 anos foi preso por suspeita de pedofilia online. Ele se aproximava das crianças por aplicativos e plataformas de jogos com o objetivo de exibir as partes íntimas e praticar os abusos sexuais contra menores. Bruno Cândido Rudes, de 30 anos, se apresentava como o tio Bruno. Ele trabalhava com animação de festas infantis, mas foi preso pela Polícia Civil. Ele foi localizado na casa da mãe, em Campo Grande, zona oeste da cidade. De acordo com a investigação da polícia, Bruno usava aplicativos de mensagem e plataformas de jogos online para se aproximar de crianças. Depois de ganhar a confiança da vítima, passava a enviar e exigir vídeos pornográficos. Ele ingressava em salas virtuais de jogos de videogame, onde havia várias crianças. Ele interagia com essas crianças e ia se aproximando, adquirindo a confiança dessas crianças, conseguia o número do WhatsApp e aí começava a conversar e fazer chamadas de vídeo. E nessas chamadas de vídeo, ele instigava essas crianças a exibir, as partes íntimas, e ele armazenava esse material no dispositivo eletrônico dele. Uma das vítimas é uma criança de 9 anos que mora em São Paulo. Durante a investigação, Bruno chegou a ser preso, mas recebeu um benefício para responder em liberdade e voltou a trabalhar como animador. Ele anunciava o serviço pelas redes sociais. Muito provavelmente, quando ele foi posto em liberdade, o magistrado
delegado deve ter colocado como condição para ele se manter em liberdade que ele não trabalhasse com criança, né, e nem adolescente. Mas desde então ele vinha desobedecendo isso, ele vinha trabalhando com criança e adolescente. Inclusive, na atualidade, antes de ser preso, ele vinha anunciando os seus serviços nas redes sociais e trabalhando com essas crianças como animador de festa. Bruno estava foragido desde 2024, mas não ficou com receio de compartilhar as festas em que trabalhava. Ele foi encaminhado ao presídio e vai cumprir uma pena de 4 anos. A polícia acredita que o criminoso fez outras vítimas. É preciso que os pais estejam sempre atentos, monitorando o que a criança está acessando no telefone celular, o que ela está acessando na internet, com quem ela está conversando, né, para que um indivíduo mal intencionado não consiga fazer mal, né, para os seus próprios filhos. Olha só, gente, nós mostramos ontem uma imagem impressionante de uma mulher que ela conseguiu escapar de um acidente grave. Pois é, ela conversou com a equipe da Record e contou como tudo aconteceu. E olha só como é que foi. A imagem que viralizou nas redes sociais é impressionante. A moto é atingida na traseira. A mulher cai e o inesperado acontece. A cena é inacreditável. Veja novamente. A motociclista escapa de ser esmagada. Ela levanta com quase nenhum arranhão. Nem a própria vítima acreditou no livramento ao assistir ao vídeo e lembrar do ocorrido. Isso aí foi coisa de Deus, né? Foi coisa de Deus, porque não tem uma explicação. Foi exatamente neste ponto onde a dona Valdete, após rolar e se defender dos pneus do caminhão, terminou sentada. O local é de tráfego intenso e o risco foi grande. Nem dor no corpo fiquei. Eu já tenho minha moto faz tempo. Fizeram raio-x, não quebrou nada, só esses machucados que vocês estão vendo aqui. A internet ficou extasiada com a agilidade da mulher de 62 anos e chegou a cogitar que Valdete fosse lutadora de jiu-jitsu. Com muita simpatia, ela garante que não, mas que agora vai pensar no caso. Acho que eu vou começar, viu? Tem tudo para começar. Acho que agora eu vou me preparar, né? Mas primeiramente o meu é Deus mesmo. Tem Egito, nada. É só a fé em Deus mesmo. E olha, gente, morreu em São Paulo aos 66 anos o ator Gerson Brenner. Ele foi um dos maiores galãs da década de 90. Teve a carreira interrompida pelas sequelas de um assalto quando estava no auge do sucesso. Gerson dos Santos Oliveira nasceu em São Paulo, foi modelo e estreou como ator no teatro na década de 80. Trabalhou nas principais emissoras de televisão. Aqui, na TV Record, atuou nas minisséries O Olho da Terra e Por Amor e Ódio. Tenho certeza que você tem ciência disso. Cotado para grandes produções, Gerson teve a carreira interrompida no dia 17 de agosto de 1998. O ator voltava para casa pela rodovia Ayrton Senna, em São Paulo, quando pedras jogadas no meio da pista estouraram 2 pneus do carro de Brenner. O que parecia um acidente era uma armadilha. Ao sair do carro, Gerson foi abordado por 3 criminosos. Um deles atirou. A bala atingiu o lado esquerdo da cabeça, responsável pela linguagem, compreensão e coordenação motora. Gerson Brenner perdeu os movimentos e a fala e teve o lado direito do corpo paralisado. Uma das filhas, Ana Luísa, atualmente com 31 anos, tinha apenas 6 na época. Em uma entrevista ao jornalismo da Record, ela falou sobre o dia do assalto. Então, essa memória eu nunca vou esquecer. Aí eu chorei, implorei para eu ir junto e ele olhou no meu olho e falou: você não vai hoje. Aí ele me pôs na cama e saiu. E aí ele não voltou mais do mesmo jeito. Gerson Brenner era casado e tinha 2 filhas. O ator estava internado na UTI deste hospital em São Paulo desde o dia 16. Ele teve falência múltipla dos órgãos em decorrência de uma infecção generalizada. Pelas redes sociais, famosos e anônimos lamentaram a morte do artista. Marisa Hort lembrou de como o ator era ativo e sofria com as consequências do crime. E lembrou: hoje é dia de lembrar dele lindo, feliz, forte e talentoso. Agora você está livre, Gerson.
Gente, um cantor é o principal suspeito de matar a ex-mulher. O crime teria acontecido dentro do apartamento de luxo onde ele morava. O crime aconteceu neste condomínio de luxo. Segundo a polícia, era por volta das 10 da noite, quando o empresário Silvio Souza Silva, de 48 anos, entrou no apartamento onde estava a estudante Isabel Cristina de Oliveira dos Santos, de 22. O casal teria discutido. Silvio teria saído e voltado com pouco tempo. Foi quando ele disparou contra a jovem e depois tirou a própria vida. Muito abalados, parentes de Isabel Cristina não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que o relacionamento do casal era marcado por muitas brigas e que já durava aproximadamente 8 anos. De acordo com a Polícia Civil, Isabel teria terminado o relacionamento com Silvio em agosto de 2025 e ele não aceitaria a separação. Os dois chegaram a acionar a justiça com versões opostas sobre perseguição e ameaças. Segundo familiares de Isabel, a jovem teria uma medida protetiva contra ele. Isabel Cristina estudava medicina em uma faculdade privada no Recife. Nas redes sociais, a instituição lamentou a morte e classificou o caso como um ato de extrema violência. Já Silvio Souza Silva era empresário e cantor de brega. Isabel e Silvio deixam uma filha de apenas 3 anos. E agora vem cá, porque foi enterrado hoje o corpo do policial suspeito de matar a Daisy. E a gente tem novas informações sobre esse policial, que mostram que esse homem, gente, já tinha um histórico de violência. A gente vai ao vivo com a Marla Bermudes, que vai atualizar as informações pra gente. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde para você, Robertinha. Boa tarde a todos que nos acompanham. Robertinha, a gente fala hoje do enterro, desse PRF, que aconteceu hoje por volta das 9h30 da manhã, em um cemitério na região de Carapina, no município da Serra. Diego foi sepultado na presença de familiares e amigos. Lembrando que pouquíssima gente compareceu a esse enterro. O pai dele estava muito abalado, passando muito mal, sendo amparado por pessoas ali da família, por amigos. Ninguém quis gravar entrevista. Nós conseguimos ali, na verdade, o policial rodoviário federal, só para a gente contextualizar, ele é apontado pela Polícia Civil como suspeito do assassinato da comandante da Guarda Municipal de Vitória, Daisy Barbosa, dentro da casa onde ela morava, no quarto da filha dela. Olha, o Paulo Rogério, nosso repórter, aqui da equipe do Fala Espírito Santo, da TV Vitória, conversou com a ex-namorada do Diego. Uma ex-namorada muito antiga, bem antes dele se tornar policial, guarda, enfim, porque ele já foi guarda e depois passou na prova da PRF. Ela contou detalhes do relacionamento que eles tiveram. Ela preferiu não se identificar, disse que eles se relacionaram quando ela era muito nova e que na época ela não entendia o que ela vivia, mas que hoje ela percebe que estava em um relacionamento complicado, em um relacionamento extremamente tóxico. O relato dessa mulher descreve, Robertinha, basicamente tudo o que a gente escuta de mulheres que sofrem violência doméstica e algum tipo de violência dentro do relacionamento, financeira, patrimonial, enfim, violência física, que por fim termina nesse absurdo que é o feminicídio. Ela lamentou muito durante a entrevista o fato de a Daisy não ter talvez percebido no meio do caminho que ele concretizaria as promessas que estava fazendo. Ela disse que enquanto namorava com o PRF, que na época não era PRF, era Diego, um cidadão comum que não representava a segurança pública aqui no nosso Brasil, ele era muito ciumento, muito controlador. Se não gostasse de uma roupa ou do amigo ou da amiga que ela estava indo para casa ou saindo com a pessoa, ele a proibia de fazer aquilo. Só que na época ela entendia tudo como cuidado. Ela inclusive caracterizou e falou sobre o relacionamento deles e sobre as características desse homem. Ela disse que uma das piores
características que ele apresentava era justamente essa, a manipulação, fazendo com que a mulher acreditasse, fazendo com que ela, no caso, acreditasse que o que ele estava fazendo era cuidar dela e não controlar a vida e tirar ali a liberdade dessa mulher de pensar, de agir. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. Ele tinha problemas, ciúmes excessivos, como, por exemplo, às vezes eu não podia pintar a unha de determinada cor que ele reclamava, questão de roupas, limitação de roupas, às vezes até estilos de música que ele não gostava de ouvir, ele também não gostava que eu ouvisse. Como na época eu era nova, né, eu não tinha esse discernimento do que era um relacionamento tóxico, né? Nessa época eu achava que ele me amava, que ele estava cuidando de mim. Mais pra frente que eu fui entender o que ele realmente fazia, né? O aprisionamento que ele fazia comigo psicológico. Diego Oliveira Souza, o policial rodoviário federal suspeito de matar a comandante da Guarda Municipal de Vitória, foi enterrado, foi sepultado na manhã de hoje. Há muitas lágrimas dos pais, né? Eu acho assim, Robertinha, ele fez uma coisa terrível, mas também tem família. Eu encontrei com a família dele lá no DML ontem, quando a gente estava fazendo ao vivo para o Fala Espírito Santo, e eu senti, eles não quiseram gravar a entrevista, mas eu senti eles bem consternados, até porque a Deise era como se fosse da família para eles também. Tristeza, né? Como você bem disse, para qualquer pai, Marla, para qualquer mãe, jamais esse seria o final, né? Que gostaria de ver um filho e de ver também, né, a Deise passando por isso. E aí a gente volta lá atrás, houve o depoimento dessa ex-namorada dele e tudo se explica, né? Ele já apresentava esses sinais, tá vendo, minha amiga? Quando você vê a história, até a cor do esmalte que ela pintava a unha, ele implicava. Olha só o nível, tá? Para a gente entender o nível de toxicidade que era esse relacionamento que ele já apresentava. Obrigada, Marla, pelas suas informações. E vem cá, porque você vai ver agora algumas das histórias de mulheres que foram mortas aqui no estado apenas por serem mulheres. Maria, Edna, Marília. Diferentes nomes, mas com histórias que encontram um mesmo desfecho. Vítimas de feminicídio. Todas foram mortas este ano no Espírito Santo por serem mulheres. E foi assim também com a comandante da Guarda Municipal de Vitória, Deise Barbosa. Falou que ele está querendo matar ela, mas ela já tinha falado para a mãe dele e a mãe dele falou que ia lá na corregedoria da Polícia Federal hoje. Deise era agente de segurança, a primeira mulher a comandar a Guarda Municipal de Vitória. Tinha 36 anos. Horas antes de morrer, ela publicou um vídeo nas redes sociais sobre o combate à violência contra a mulher. Depois do crime, a mensagem ganhou outro significado. O suspeito, o ex-namorado e policial rodoviário federal, Diego Oliveira de Souza. Na madrugada desta segunda-feira, ele invadiu a casa de Deise com a ajuda de uma escada, atirou contra a comandante e depois tirou a própria vida. O feminicídio é o homicídio motivado por uma questão de gênero. Então, quando a motivação por trás daquele homicídio, né, daquela morte, se trata de um desprezo à condição de mulher, né, um desprezo à sua autonomia, aquilo ali caracteriza uma situação de violência de gênero e atrai a aplicação do feminicídio, que é um homicídio com uma pena maior, uma pena ainda mais elevada. Só no Espírito Santo, no ano passado, 35 mulheres foram assassinadas pelos seus companheiros ou ex-companheiros. Em 2024, foram 41 feminicídios. E com o caso da comandante Deise Barbosa, 2026 já tem 5 registros. Números que mostram que esse ciclo de violência não foi rompido e se repete. A violência não começa no crime. Ela começa com controle, ameaças e cresce em silêncio. Por trás desses crimes, uma estrutura que ainda sustenta a violência. E quando a mulher tenta sair desse ciclo,
nem sempre encontra proteção. A gente sabe ainda que o acolhimento dessa vítima ele ainda é defasado quando ela vai a uma instituição para denunciar. Em muitos momentos ela é revitimizada, ela não é ouvida verdadeiramente, a sua palavra é colocada em descrédito. Então, essa estrutura organizacional, pública, até as próprias políticas públicas para fortalecimento dessa mulher e acolhimento, precisa ser revisada. O feminicídio não deve e não pode ser normalizado. O que a sociedade precisa entender é que atitudes misóginas, elas não são mais cabíveis. E impor isso por meio da violência é inaceitável, é um caminho sem volta. A Polícia Civil informou que todos os casos mostrados na reportagem seguem sob investigação. Pois é, gente, assim como a comandante Daisy, que deixou uma filha de apenas 8 anos. Pensa, 8 anos, uma criança. A maioria das mulheres assassinadas no Brasil também era mãe. No ano passado, 1.470 mulheres foram vítimas do feminicídio no Brasil. E apesar de não haver um levantamento oficial, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, gente, estima que cerca de 2.000 crianças se tornam órfãs por ano no Brasil por causa do feminicídio. A gente está falando de 2.000 crianças e isso representa que a cada dia 4 meninos ou 4 meninas ficam sem a mãe. Que número estarrecedor, não é verdade? São meninos e meninas obrigados a crescer sem mãe, marcados por uma violência absurda. E essas crianças, elas vão carregar essas marcas para sempre, viu? Esse vai ser o nosso assunto de agora. Participa com a gente. Aqui no nosso estúdio a gente recebe a doutora Luciana Infantini. Ela é psicóloga que vai orientar o nosso bate-papo. Obrigada, Lu, pela sua presença. A advogada Camila Dias, obrigada também pela sua participação. E a gente, com todo o carinho do mundo, a gente recebe aqui hoje o Yuri. Aos 5 anos de idade, o Yuri viu a mãe ser vítima de feminicídio. Tudo aconteceu na sua frente, não é isso, Yuri? Sim. O que você lembra? Do que você se recorda? Fala com a gente no microfone. Na época quando eu tinha 5 anos, né? Eu acabei perdendo minha mãe por causa de uma briga, porque o namorado que ela tinha na época, ele era ciumento, ela não podia conversar com outras pessoas por causa que ele era só dela, chamava ela de rainha, de princesa, elogiava ela sempre. E a gente nunca imaginou que ele faria isso com a gente. Na época, quando aconteceu, era de noite. E a gente tinha acabado de jantar. Nisso, tinha uma baratinha na linguiça. E ele pegou e falou assim... Ela falou, você vai trocar isso, que meus filhos não vão comer isso. Ele pegou e falou assim, não tem problema. Ele foi e comeu essa linguiça com a barata. Foi aonde começou a discussão. Nisso, eles começaram a discutir. Meu irmão, eu e meu primo, a gente entrou para dentro do quarto. E nisso, eles estavam discutindo. Até que meu irmão mais velho escuta os disparos do tiro. Nisso que a gente ouviu, a gente foi correndo até ela. E ela estava no chão. Na época, quando isso aconteceu, ela estava... O sangue estava saindo, né? Por todo lado, ela já estava no chão. Eu, como tinha 5 anos de idade, achei, eu fui correndo pegar papel higiênico para ver se, né, o sangue estancava o sangue, para ver se ela estava bem. E, né, os parentes dela moravam do lado da casa da gente. A gente foi até eles, pegou e falou: o Eduardo assassinou minha mãe. Meu irmão mais velho chegou: o Eduardo assassinou minha mãe. Só que, como eu não entendia muito, eu e meu primo, a gente ficava meio... Ela colocou a gente com desenho, só que eu fiquei tão agitado que eu não queria ficar lá, eu queria ficar do lado da minha mãe. E eles não deixavam eu ficar do lado da minha mãe. Até que, por coincidência, minha tia chegou lá, que é a irmã dela. Mas é a irmã dela, sim. Ela tinha chegado... Nisso, a ambulância tinha chegado, elas pegou e eles não deixou minha tia entrar. E minha tia estava chorando muito. Eu lembro que o enfermeiro, o SAMU, não estava deixando eu entrar, que eu peguei e falei, não, eu vou entrar sim. Eu estava tão nervoso que eu queria ir na minha mãe. E eu fui na minha mãe, as pessoas chamavam minha mãe e eu chorava, eles tinham pegado.
a gente tinha ido para casa da minha outra tia. Foi aonde que ela chegou a madrugada inteira, tava todo mundo chorando, tava todo mundo reunido. Tava aí o meu primo, meus irmãos, e minha tia pegou e falou: ela não vai estar aqui mais. E no outro dia, no enterro dela, eu tava tão esgotado, tava todo mundo esgotado, que eu tava deitado na cama. Nisso eu sinto uma presença. Era o velório dela, estava acontecendo, eu deitei na cama, eu fechei o olho. Nisso que aconteceu, eu senti uma presença. Eu vi uma imagem de um anjo. Eu tinha... Nossa, é uma emoção, sabe, falar isso, porque eu vi, não sei se muita gente acredita, mas no lado espiritual, mas quando eu vi, ele pegou e falou: ela está nos meus braços, ela está bem. Na época, quando isso tinha acontecido, aí eu peguei e falei, eu lembro, foi muita... Quando isso aconteceu, os anos seguintes, foi muita, assim, luta. Eu, meu irmão, meu primo, a gente passou por muita coisa no médico, a gente foi no psiquiatra, ele passou remédio pra gente, passou as coisas que a gente tinha, né, na época. Foi na escola, eu tinha muita dificuldade, eu era muito estressado, chorava, ia pro canto, chorava. Às vezes, né, minha mãe que eu chamo de vó, porque eu tenho maior consideração por ela, e eu agradeço muito ela por sempre ter cuidado de mim e do meu irmão. E sempre cuidou da gente, como... Eu não sei nem como explicar, eu tenho muita gratidão mesmo. E ela... A minha mãe, eu vejo, tipo assim, hoje um dia eu consegui esperar através de psicólogo. A gente tinha ido para... Na época, eu estava indo psicólogo, eu conheci a psicóloga, acabei conversando com a psicóloga, eu chorava, falava com ela que eu sentia falta da minha mãe. Essa psicóloga me ajudou muito, hoje em dia eu tenho muita amizade com ela. Ela conversa comigo hoje sobre isso. E Olha só, sim. A gente pensa, 5 anos, é uma criança ainda, não vai lembrar de nada. Luciano Infantino, ele está contando aqui com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu na vida dele desse momento em diante. Olha como que isso traz marcas profundas na vida de uma criança. Ele com 5, o irmão com 9 anos. Roberta, você vê assim que ele fala, né, com essa riqueza e é tudo muito vívido na memória dele. Imagina quantas e quantas vezes ele repassou todos esses detalhes e sofreu novamente com toda essa, né, essa tragédia. Então a gente vê assim que o TEPT, né, que é o transtorno do estresse pós-traumático, é provavelmente o que vocês tiveram, né? Que é um dos piores assim traumas para serem superados, porque você vê a sua mãe, né, morta, e aí você fala também que na escola não conseguia prestar atenção. Então imagina, ele estava no estresse enorme e isso traz um comportamento de hipervigilância, de não conseguir relaxar, sabe, de estar o tempo todo achando que algo ruim pode acontecer. Ele não conseguia concentrar mesmo, né, porque traz danos no neurodesenvolvimento. Que bom que os professores foram compreensivos, como você estava contando para a gente, né, Yuri, e te ajudaram também, mas eu imagino que durante muito tempo foi difícil para você confiar nas pessoas, confiar nos colegas, confiar na instituição, né, porque a instituição falhou em proteger, as instituições, né, falharam em proteger sua mãe. Então, isso é muito sofrido e carrega para a vida toda. Agora, a gente vê como que o Yuri, né, é uma pessoa que conseguiu superar. Isso me deixa assim... Mas olha, quando ele fala, a dor ainda que vem, Roberta, é um dos piores crimes. Assim, uma criança jamais deveria estar presente diante de uma cena dessa. E por mais que hoje a gente sabe que existe né? Existe, por exemplo, Camila, eu queria até que você explicasse para a gente melhor sobre isso, né? Um auxílio, mas nada vai reparar essa dor dele, né? Mas o mínimo de estrutura, o que hoje existe um auxílio que é oferecido, né, a algumas crianças, de que maneira, né, o Estado deveria, pelo menos, também amparar? Roberta, é recente, né, esse benefício que
que não tem... o benefício ele vem para poder, de alguma forma, auxiliar crianças e adolescentes que passaram a ficar sem a presença de suas mães por conta desse crime hediondo. Porque você imagina, a avó dele, né, que foi quem o criou, dormiu e acordou tendo a obrigação, não só, né, a questão afetiva que uma avó já tem, emocional, mas de cuidar e de criar de vocês três. Ele, o irmão e o primo. Porque o primo, a mãe dele que cuidava também. E aí com tias, né, auxiliando toda a família, ou seja, são mais 3 bocas, são mais 3 pessoas, são mais 3 rotinas. Então, o mínimo que o Estado está encontrando nesse momento, e que eu acredito que a gente possa melhorar muito ainda, é de oferecer um pequeno ressarcimento, né, a cota ali para cada um, que vai ser dividido, por conta disso. Porque como muitas dessas mulheres elas são assassinadas por próprios companheiros, então muitos órfãos ficam órfãos de pai e de mãe. Porque, né, alguns são presos, outros tiram a própria vida, como a gente passou aqui na reportagem, né? Então, você imagina. E outros têm pais que são ausentes, não buscam, né? A gente conversou aqui com ele no intervalo, ele tem um pai ausente. Então, assim, foi a avó e as tias cuidando de mais 3 crianças. Então, esse benefício que o Estado e o município, né, estão aí oferecendo aos órfãos do feminicídio, que a gente chama, ele vem como uma forma de tentar ressarcir um pouco desse prejuízo. Agora, ele destacou muito o apoio psicológico que ele recebeu, né? Acredito que tenha sido do SUS, do Estado. Foi do SUS. Na época que a gente passou por isso, a gente foi pelo SUS, né? Teve muito acompanhamento no CEPAI em Belo Horizonte, que aconteceu. A gente teve psicólogo, teve psiquiatra, teve os médicos, eles falaram, a gente conversou sobre o que aconteceu. Então, isso ajudou muito também em questão da conversa, porque eu acho que quando a gente vai guardando para a gente mesmo esse ressentimento, eu acho que a gente vai destruindo a gente mesmo por dentro. E, às vezes, a gente conversa com as pessoas acham que isso é assunto de brincadeira, mas não é. Muita gente passa por isso, e cada pessoa que passa por isso nunca vai... A pessoa que não passou por isso ainda não sabe o que está... Não consegue dimensionar. Não consegue dimensionar. Se não fosse esse apoio psicológico, como é que seria para você enfrentar tudo isso? Olha, seria um pouco, acho, mais difícil, porque como eu e como todo mundo da minha família, a gente passou por um luto. E uma coisa que eu acho interessante é a minha mãe, que eu falo, minha avó, como ela perdeu a filha, que eu acho que a dor maior uma mãe perder um filho, né? Ela não estava presente. Mas eu falo, mãe, como é que a senhora conseguiu ser tão forte a um ponto de não entrar em depressão, não entrar sabe, no mundo errado, não entrar em nada? Ela pegou e falou, porque eu tive vocês, tenho a minha filha, porque ela tem 3 filhas, tenho minha filha, e Deus me deu força quando isso aconteceu, porque eu estava em Nossa Senhora Aparecida, ela estava, né, rezando, e ela teve um sonho com a minha mãe, com a minha bisavó, que ela estava presente, abraçada, e eu falo que é muito importante a gente sempre estar caçando um psicólogo, sempre estar pedindo ajuda, conversando, fazendo alguma coisa que você gosta, não se reprimir, não esconder seus sentimentos, entendeu? Porque a gente acaba, né, se prendendo. E uma vez estava acontecendo comigo, que eu cheguei a ligar para o pessoal eu acho que Saúde de Vida, que eu não estava aguentando. Esse ano mesmo, eu estava deitado na minha cama, senti falta da minha mãe, chorei muito. Eu peguei e falei, não é possível que esse homem está solto, entendeu? Porque, né, a lei brasileira, ela, não sei, ela é tão injusta. Tantos família que perde as mulheres com feminicídio, que eu acho tão injusto, que eu peguei e falei, não, eu acho tão injusto ele ter feito isso com a minha mãe, ele tá solto, ele tá vivendo, ele tá bebendo, ele tá, sabe, tá vivendo a vida dele normal, enquanto várias pessoas, eu fico tão indignado com várias mulheres que estão sofrendo abuso físico, que tem muito,
E eu queria falar, posso falar uma mensagem? Pode. Eu queria falar para todas as mulheres, se você estiver sofrendo abuso, estiver sofrendo qualquer coisa, abuso psicológico, qualquer coisa, denuncia. Porque enquanto dá tempo, entendeu? Porque se você tiver um filho, tiver uma família, pensa neles também. Não pensa só no seu marido, no seu namorado. Se você estiver presa em alguma coisa, pede ajuda, vizinho. Faz qualquer coisa, mas não sente medo, que Deus está com você e tem várias mulheres, tem vários homens, tem várias pessoas que apoiam. A gente vê o quanto ele ter recebido essa ajuda psicológica foi extremamente importante para que ele conseguisse, né, superar e tentar seguir adiante. Mas como é que é essa realidade? Né? Porque quantas vezes a gente já recebeu aqui no estúdio, por exemplo, a Jusileia Ribeiro, que ela lida com as mulheres que enfrentam essa dor, né, que sabem como é que é isso na pele. E ela fala, Roberta, tinha que ser prioridade esse atendimento psicológico para essas crianças. E nem sempre a gente encontra. Teoricamente, isso deveria acontecer, né? Está dentro ali do protocolo. Quando acontece um crime contra a mulher, a família ser prioridade em atendimento psicológico, psiquiátrico e o que mais, né? Porque às vezes eles sofrem também questões físicas ali naquele ato. Então, os órfãos, né, deveriam ter prioridade e sem tempo, a gente pelo menos na política pública ali, no que nos é exposto, assim como ele, não tem prazo, né? Porque acompanhamento é um trauma, né? Que eles vão acompanhar aí, a Luciana pode falar, não tem um prazo determinado enquanto precisa, né? Desse acompanhamento. Então, deveria ser assim, né, Roberta? Entre a teoria e prática, a gente vê, existem lugares de acolhimento para eles, que nem ele citou aqui, da avó, você imagina, não teve tempo nem de viver o luto da filha, porque tinha que cuidar e criar, né? Dos pequenos ali, dos menores. Então, assim, destrói uma família, destrói uma cadeia, destrói uma aldeia inteira, né? Um crime como esse. E esse relato que ele deixou aqui é o que a gente está reforçando todos os dias, né? E vindo ainda de alguém que perdeu a própria mãe. Então, se tem alguém aqui entre nós que tem, né, esse lugar de fala, seria ele, com tanto, né, com tanta força, tanto carinho, assim, por vocês que estão aí nos assistindo, tomar essa força vinda de quem hoje não tem mais a mãe entre nós. Olha só, a gente tem aqui participações no nosso WhatsApp. Boa tarde. Também falo de Minas Gerais, assisto o programa. Toda vez que ouço sobre feminicídio, violência contra a mulher, me faz reviver todo o episódio sofrido com o feminicídio da minha irmã Priscila. É lamentável, no ano em que estamos ainda passando por isso. Oi, Roberta, sou Alexandre. Que situação triste estamos vivendo no Brasil. Quem era para proteger as nossas mulheres, né? Estamos dando um mau exemplo, matando as mulheres. E meu medo é disso dar ainda mais força para anônimos praticarem os mesmos fatos. Boa tarde, eu vi minha mãe apanhar várias vezes por homens que se relacionavam com ela. Todos diziam que a amavam. Quem bate não ama. Além dela apanhar, eu também apanhava. Minha infância foi horrível. Hoje não tenho mais mãe. Não morreu nas mãos dele, mas eu lembro de todo o terror que ela viveu. Outro relato também que chegou para a gente, é muito triste ver os filhos sofrendo muito, os familiares também, a perda da mãe. Só Deus para confortar os corações. E a gente vai ver agora o depoimento da dona Marlete. Na verdade, ela tem uma grande dúvida. Por quê? A filha dela foi vítima de feminicídio. A neta dela, a Karina, também. Pensa, né, um duplo feminicídio. E olha só a dúvida que essa avó tem sobre a educação da bisneta. Presta atenção. A minha filha e minha neta também foram vítimas de feminicídio em 2021 e deixou uma menina de 1 ano de idade. Hoje ela se encontra com 5 anos. E eu não sei a data certa para falar com ela, que ela está muito pequena ainda. Eu gostaria de saber que data boa que deve ser para falar com ela, que eu acho que ela não vai entender direito nada agora que está acontecendo. Eu preferi que ela ficasse maior para poder contar a ela.
E eu sou contra essas coisas. Eu fico triste de ver uma família perder um filho, uma filha, um neto. Isso é muito triste para a gente, que eu sofro até hoje pela vida da minha neta e da minha filha. Eu vivo nesse mundo porque Deus está tocando a minha vida. Porque naquele tempo parece que o mundo parou para mim e parou até hoje. Obrigada, dona Marlete, pela sua participação com a gente nesse assunto tão relevante. E aí, Luciane Fantini, fica difícil para essa avó, né? A netinha, a bisneta tinha apenas 1 ano, hoje tem 5. Como é que fica? Como é que ela vai introduzindo esse assunto? É a hora, não é? Roberta, é difícil a gente precisar uma data para falar, né? Uma idade, porque cada caso é bem particular. Mas o que a gente pode perceber, né? Que, em geral, quando tem, né, crianças que são vítimas de feminicídio, são crimes públicos. Então, a sociedade, de uma certa forma, sabe. Essa criança vai para a escola, vão comentar. Então, não dá para esperar tanto também, porque se ela ficar sabendo fora de casa, é muito pior. A criança é cruel, a gente pensa que não, mas criança, às vezes, é bem cruel ao falar as coisas, né? Então, essa avó precisa ir falando para a criança, mas não é de uma forma assim, contando detalhes ou falando que é feminicídio, mas a criança eventualmente vai perguntar pela mãe. Então é importante ela ir falando aos poucos e de uma forma lúdica até o que aconteceu, né? Do tipo, a mamãe foi morar com o papai do céu por causa disso, sabe? Falando assim, de uma forma que essa criança vai entendendo. E sem mentira, né? Isso é importante também para ela não perder a confiança na avó, bisavó, né, no caso. Isso. E aí, mas falando assim, né, aos pouquinhos, importante que essa criança vai dando sinais, ela vai escutar alguma coisa na escola, vai perguntar, então a avó vai trabalhando. Agora, se a criança não perguntar, ela vai só, né, falando de uma maneira mais lúdica, como eu falei aqui, que eu acho que ajuda essa criança a se preparar. Vai ter trauma também, tá, Roberta? Não dá para dizer assim, não, a gente vai evitar que ela tenha um trauma. Não tem como, Roberta, vai ter um trauma. Mas a ideia também é que essa avó procure um psicólogo para, na hora que conte, essa criança tenha um suporte, um apoio psicológico, como o Yuri teve, o irmão, o primo, e fez toda a diferença. A gente vê assim, como que o Yuri consegue expressar as emoções, ele não guardou ressentimento, dor, claro, sempre fica um pouco, mas ele é bem resolvido, sabe? Ele consegue dar lugar a esses sentimentos dele, ele consegue elaborar o que aconteceu, né, consegue dar uma mensagem positiva para outras pessoas. Então, esse apoio foi importante para ele. É importante que essa bisavó que está nos assistindo procure também esse apoio psicológico. Perfeito. A gente já está chegando ao final do nosso bate-papo, mas chegou uma mensagem que eu quero ler para o Yuri, de uma telespectadora que diz: eu quero parabenizar ao Yuri pela força, pelo rapaz lindo e forte que ele é, como ele fala bem, gente. E ele dando forças para outras mulheres denunciarem. Parabéns, meu querido. Obrigada a vocês pela importante reportagem. Yuri, olha como você conseguiu ressignificar a sua dor, como a Luciane Fantini bem disse, né? Você conseguiu, de uma maneira, elaborar, né? Expressar seus sentimentos e hoje fortalecer outras mulheres, porque foi o pedido de um filho aqui, alertando outras mulheres. Sim. E pelo caso da bisavó que ela falou, que estava com medo de falar sobre o negócio da criança, eu acho que nem eu fosse ela, respirava fundo, sentava com ela e falava: sua mãe está no céu. Que nem uma tia minha, ela é tia-avó, ela falava: sua mãe tá lá na estrela. Uma estrela, ela olhava para o céu, a gente olhava para o céu e falava assim: a sua mãe, ela tá ali, ó, lá no céu com Deus, com Jesus. Cada estrelinha é uma pessoa que já se foi. E quando eu olhava para o céu assim, eu chorava, falava, eu olhava, eu ficava lá fora, a gente ia para a roça e eu ficava olhando para o céu. Toda vez que aparecia a primeira estrela, a gente falava: olha ela ali, para a gente cumprimentar. Então, eu acho muito importante muita gente ter apoio, porque tem criança, uma hora dessa, que não tem apoio nenhum de família, está no orfanato, talvez se sentindo sozinha, se sentindo oprimida. Que nem a doutora falou, né? Negócio da psicóloga. Ela tinha falado que as crianças, né, tem um negócio do apoio,
eu acho que o certo, todo mundo tinha que ter um apoio. Uma coisa que nem todos os brasileiros nós temos. E que nem... Eu só mando forças para as pessoas, sempre denuncia mesmo. Não deixe de... Não abaixe a cabeça. Se você tá a fim de se expressar, se expressa. Porque nesse mundo, lógico, a gente não leva nada. Mas eu acho bom as mulheres sempre estar denunciando, sendo empoderadas, porque elas merecem, elas são mãe, é um anjo que Deus manda, né, para cuidar de todos nós, e eu acho que todas deveriam ter respeito. Yuri, obrigada pela sua De nada. participação diante de uma semana tão difícil que nós capixabas estamos vivendo nessa luta, nesse enfrentamento da violência contra a mulher. A gente ouve isso de um filho. Mães, repensem o relacionamento que vocês vivem. Ai, gente, é tão difícil. 3 mulheres aqui sentadas no estúdio, a nossa editora-chefe aqui também, sabe, se emocionando, as nossas convidadas aqui por trás dos nossos bastidores. Fica muito complicado a gente levar esse assunto, mas a gente espera que a gente tenha cumprido a nossa missão, o nosso papel nesse estúdio de hoje. Obrigada, Yuri. Obrigada, tá? Todo o nosso carinho. Vamos seguindo agora aqui, tá difícil.